Depois de ficar sabendo que o laboratório onde sua ex-esposa trabalha está contratando novos seguranças, Roy, um ex-capitão do exército americano, vai até lá para se candidatar à vaga. Porém, enquanto conversa com Gemma, ele percebe que algo de estranho está acontecendo e que a mulher está bastante preocupada. Curioso, Roy começa a fazer perguntas sobre o que está sendo desenvolvido ali e descobre que ela está trabalhando no fuso de Osíris, uma espécie de acelerador de partículas que é capaz de manipular o tempo. Da sua sala, o financiador do projeto, o Coronel Clive, está ouvindo toda a conversa e acredita que ela está falando demais. Sendo assim, ele ordena que o chefe da segurança, Brett, vá até o laboratório e o mande embora. Assim que chega no local, Brett diz que esse é um lugar restrito e por causa disso, visitas não são aceitas. Por fim, ele diz que não estão contratando e leva o currículo para o coronel, que examina a ficha e diz que Roy é uma pessoa que deve ser vigiada de perto. Sendo assim, ele ordena que Brett contrate alguns mercenários para irem atrás dele. No laboratório, Gemma corta uma mecha de cabelo de Roy e, percebendo que o coronel não gostou da presença dele ali, ela tenta alertá-lo para tomar cuidado, mas nesse momento, Brett retorna com alguns seguranças para expulsá-lo. Antes de Roy sair, Gemma o abraça e sussurra em seu ouvido que deixou uma encomenda na casa dele, além de dizer que a pista é Osíris, mas o que raio seria isso? Sem entender absolutamente nada do que acabou de acontecer, Roy vai para um bar onde conhece uma assistente de dentista chamada Alice e começa a encher a cara, mas no momento em que a moça se afasta, Gemma liga pra ele dizendo que tomará uma medida drástica e necessita de ajuda. Porém, o coronel mais uma vez está ouvindo tudo e consegue fazer a ligação cair. Mesmo sem conseguir explicar direito pra Roy sobre seus planos, Gemma coloca os fios de cabelo do rapaz numa espécie de cápsula e caminha na direção do fuso sem imaginar que o coronel ouviu tudo e agora já sabe que ela está tentando traí-lo. Mais uma vez, sem entender o que está acontecendo, Roy vai pra casa e passa a noite com Alice, e é aí que começa o inferno, galera. Alguma coisa que Gemma fez com aquele fio de cabelo na cápsula colocou Roy em um loop temporal infinito, onde ele acorda sempre às 7 da manhã, sendo caçado por mercenários, e toda vez que é eliminado por algum deles, volta para sua cama e recomeça o dia como se nada tivesse acontecido. Depois de enfrentar os mesmos mercenários mais de 140 vezes, Roy já aprendeu a neutralizar a maioria deles e consegue facilmente lidar com um homem que invade a sua casa. Como se não fosse suficiente, logo depois desse cara surge um helicóptero com um atirador, utilizando uma minigun para metralhar o apartamento. Mas Roy também consegue lidar com esse cara arremessando uma faca bem na testa dele, fazendo-o perder o controle da arma e atingir o piloto, que cai do helicóptero direto no apartamento, obrigando Roy a saltar pela janela num caminhão de areia para sobreviver. Após começar o dia dessa forma agradável em todos os ciclos, Roy rouba o carro de um cara aleatório e começa a fugir pelas ruas de outras duas caçadoras de recompensas ao maior estilo Velozes e Furiosos. Nas vezes em que não toma um tiro ou acaba batendo em algum outro veículo e levando um game over, Roy consegue despistar suas perseguidoras, depois de fazer uma manobra arriscada perto de um ônibus, e dirige direto para o bar chinês do Sr. Shao, do Se Beber Não Case. Em todas as repetições em que chegou nessa parte, Roy pede 2 garrafas de bebida e começa a encher a cara exatamente do mesmo jeito. Além disso, ele sempre encontra exatamente as mesmas pessoas: o Dave, um especialista em segurança, e Dai Fang, uma mestra esgrimista que ganhou o campeonato mundial 12 vezes. Mas mesmo que já tenha vivido esse mesmo dia mais de 100 vezes, Roy não consegue passar desse ponto, não importa onde ele esteja. Sempre às 12h47, todos os mercenários ainda vivos o encontram e finalizam ele de uma vez só. Como em todas as outras tentativas, Roy reaparece na sua cama às 7 horas em ponto, e em cada um dos ciclos é eliminado de um jeito diferente, às vezes sendo descabeçado por um espadachim chamado Guan Nin, às vezes metralhado pelo cara da minigun, ou quem sabe explodido por um anão, além de, claro, da boa e velha bala na testa. Mas não importa o que aconteça, ele sempre é eliminado e precisa reviver esse pesadelo. Depois de ser eliminado tantas vezes, em um dos ciclos, Roy finalmente desconfia que isso tenha algo a ver com o fuso de Osíris que a Gemma está trabalhando, e liga pra ela para tentar conseguir ajuda, mas quem atende no seu lugar é o Coronel Clive, alegando que ela sofreu um tal acidente bastante suspeito e que agora já não está mais viva. Mas ele nem tem tempo para ficar de luto. Assim que recebe a notícia, um par de gêmeos aparece simplesmente do nada e o explode com 2 tiros de bazuca. Agora, sabendo que Gemma não está mais
mais viva e não poderá ajudá-lo, Roy passa uma tentativa atrás da outra, tentando descobrir o que exatamente está acontecendo, mas sempre é eliminado pelos mercenários até as 12h47. Depois de fracassar diversas vezes, Roy finalmente se lembra do que a Gemma disse quando se despediu e vai olhar as encomendas, onde encontra um envelope com um livro, com Osiris na capa. Genial como é, Roy simplesmente se esquece de tudo que está acontecendo e começa a ler o livro no meio da sala, mas logo é eliminado pelo atirador do helicóptero. No próximo ciclo, Roy rouba o mesmo carro de sempre e mais uma vez demonstra que a sua demência é mais de 8.000 quando tenta ler enquanto dirige e é atingido por aquele ônibus, perdendo a vida instantaneamente. Após essas duas tentativas geniais, Roy finalmente tem uma boa ideia e após explodir o carro das caçadores de recompensa com lança-granadas, ele decide ir para um lugar mais calmo para poder ler o livro e descobrir que pistas a Gemma deixou para ele ali. Sentado no banco de uma espécie de galeria no subterrâneo, Roy abre o livro e vê que diversas frases foram grifadas pela Gemma, mas enquanto lê os textos, ele vê o seu filho Joey comprando algo com um homem e entrando em uma loja de videogames. Como a Gemma foi eliminada pelo coronel, agora Roy é a única família que restou pro garoto, mas tem um problema. O Joey ainda não sabe que o Roy é seu pai. Tentando se aproximar do garoto, Roy entra na loja de videogames e começa a procurar por ele, mas uma coisa estranha começa a acontecer. Todos os monitores analógicos começam a sofrer interferência assim que Roy se aproxima. Depois de andar pelo lugar atrapalhando a gameplay de todo mundo, Roy finalmente encontra Joey e depois de conversarem um pouco, decide levar o garoto para passear e compensar o tempo que esteve ausente. Porém, assim que eles saem da galeria, Roy se depara com um relógio e percebe que já são 12 horas e 50 minutos, ou seja, é 3 minutos a mais do que ele consegue sobreviver quando está no bar. Mas por que isso? Pensando nos dois lugares onde conseguiu sobreviver por mais tempo, o interior do bar é inteiramente feito de metal e a galeria é um local subterrâneo. Sendo assim, os dois locais têm características que interferem bastante em ondas de rádio e GPS, ou seja, ele está sendo rastreado. Mas quando se dá conta disso, já não há mais o que fazer. Roy mais uma vez é encurralado por todos os mercenários restantes e só tem tempo de correr alguns metros com Joey no colo, até que mais uma vez recebe uma chuva de projéteis nas costas, perdendo a vida instantaneamente. Assim que o próximo ciclo se inicia, ao invés de eliminar aquele mercenário que sempre o acorda, ele prende o cara e tenta fazê-lo contar onde está o rastreador, mas assim que percebe que o homem não irá falar, ele o joga na frente do cara da minigun, fazendo-o ser estraçalhado como um pedaço de papel. Com essa ideia frustrada, Roy recorre ao plano B. Ele dirige direto para o restaurante do Sr. Shaw e vai para o banheiro, onde começa a procurar por algum tipo de dispositivo nas suas roupas ou no seu corpo, mas não consegue encontrar absolutamente nada. Frustrado, Roy começa a sair do lugar enquanto pensa no que fazer, mas no meio do caminho passa pelo Dave e se lembra de que ele é um especialista em segurança e por isso também deve entender bastante sobre vigilância. Roy começa a conversar com Dave sobre rastreadores e assim consegue descobrir que o local mais comum de se implantar um localizador é em um dos dentes molares. Pois é, galera, foi aquela assistente de dentista da noite anterior quem implantou o rastreador nele. Querendo se livrar do dispositivo, Roy pede pro Sr. Shaw um alicate e vai pro banheiro, onde começa a arrancar os próprios dentes um a um, até enfim encontrar o localizador. Mas agora já é tarde demais. Exatamente às 12h47, um dos mercenários o encontra no banheiro com um dispositivo na mão e game over. Na próxima tentativa, Roy tira a vida do primeiro mercenário como sempre, mas ao invés de deixar a Alice correr como sempre faz, ele a captura e a obriga a contar quem mandou ela implantar o rastreador, fazendo-o finalmente se tocar que isso tudo é obra do coronel. Com essa nova informação, Roy vai pro bar e arranca seu dente mais uma vez, e agora com o localizador em mãos, ele começa a atrair os mercenários e enfim, inicia sua vingança, os eliminando com os mesmos métodos que eles utilizavam. Após tirar a vida de todos eles, Roy junta os corpos em uma fábrica abandonada e utiliza os explosivos do anão para fazer pedaços de mercenários voarem pelos ares, assim como aconteceu com ele inúmeras vezes. Assim que termina de detonar os mercenários, Roy recebe uma ligação do Brett e jura se vingar pelo que eles fizeram com a Gemma, mas isso não será nada fácil. Com apenas Brett e o coronel restando para cumprir seu objetivo, Roy dirige até o centro de pesquisas e tenta invadir o lugar de diversas formas diferentes, mas em todas ele acaba chamando a atenção dos guardas e é eliminado pelo Brett. Isso quando o demente não acaba com a própria vida batendo com tudo no muro. Depois de desperdiçar mais 3 ciclos, Roy finalmente decide usar o cérebro e seguir no modo stealth. Ele então encontra e elimina um dos mercenários que estavam perseguindo, roubando as roupas e o crachá dele para poder se infiltrar no prédio. Porém, por algum motivo, o sistema de segurança do elevador não consegue ler o cartão de identificação e o seu disfarce vai por água abaixo.
baixo quando um segurança que está no elevador pede para checar o cartão. Por causa desse problema no próprio ciclo, ele elimina o guarda do elevador antes mesmo de tentar usar o cartão, mas assim que chega no andar que queria, ele é cercado por Brett e outros seguranças, o obrigando a tirar a própria vida para recomeçar. Na terceira tentativa, Roy refaz todo o caminho e mais uma vez elimina o segurança do elevador, mas é só quando chega no andar que queria é que ele finalmente percebe que tem uma câmera de segurança ali, ou seja, é por isso que ele é descoberto e eliminado todas as vezes. Na quarta tentativa, Roy finalmente se dá conta de que aquele mercenário não tinha acesso às áreas restritas das instalações, e ainda do lado de fora, ele rouba o uniforme e o cartão de um dos seguranças, assim finalmente poderá seguir com seu disfarce e utilizar o elevador. Quando chega no andar do laboratório, Roy sai do elevador e começa a fazer uma limpa nos guardas desavisados, conseguindo assim finalmente chegar na próxima sala onde Guanin já está o esperando. Depois de uma breve conversa, Guanin mostra toda sua skill de espadachim e começa a correr na direção de Roy, incorporando o Samurai Jack, fatiando a pistola como se fosse manteiga e fazendo a mesma coisa com a cabeça dele logo em seguida. Vendo que uma simples pistola não seria o suficiente, nas próximas tentativas, Roy pega outras armas mais potentes pelo caminho, mas mesmo utilizando uma submetralhadora e até mesmo um fuzil, ele é descabeçado repetidas vezes pela espadachim. Depois de perder tantas vezes, Roy finalmente se lembra que ainda não leu o livro de Osiris e volta para a galeria subterrânea para enfim ver a mensagem que Gemma deixou. Ao ler as frases grifadas, Roy percebe que foi a Gemma quem usou o fuso e que ele precisará deter o coronel se quiser acabar com esses ciclos. Mas como ele fará isso? Sabendo que não tem a menor chance de passar por Guanin e chegar ao coronel no estado atual, Roy desiste de tentar enfrentá-la e decide ir para o restaurante chinês, onde pede para que aquela esgrimista passe a treiná-lo. A partir daqui ele percorrerá dezenas de ciclos apenas treinando esgrima com a Daifang, até que atinja um nível de habilidade suprema. Se sentindo pronto para o duelo, Roy volta até Guanin, pega uma das espadas penduradas na parede e utiliza toda sua nova skill para humilhar seu oponente em combate, cortando seus cabelos e mostrando várias vezes que poderia eliminá-la se quisesse. Mas depois de algum tempo se divertindo, ele finalmente se cansa e perfura o tórax de Guanin com a sua própria espada. Nesse momento, Brett chega na sala junto com o coronel e começa a disparar contra Roy, que se esconde atrás de uma pilastra. Querendo finalizá-lo, Brett corre na direção dele e se enfia atrás da pilastra também, mas volta poucos segundos depois fazendo cosplay de unicórnio com a espada de Guanin enfiada na testa. Sem mais ninguém para impedi-lo, Roy desafia o coronel para um combate mano a mano e começa a avançar na direção dele. Apesar de ambos terem passado pelo treinamento militar, o coronel Clive claramente é superior e consegue jogar Roy para longe. Ele então aproveita a brecha para tentar pegar a pistola de Brett no chão, mas Roy pega sua espada e enfia na mão dele antes que o coronel consiga fazer qualquer coisa. Com a vitória praticamente garantida, Roy começa a conversar com o coronel e conta que Gemma usou o fuso para que ele pudesse impedi-lo, mas o maldito simplesmente ignora e diz que Roy deveria estar utilizando seu tempo para proteger o Joey e não se esforçando para tentar eliminá-lo. Sem acreditar que o coronel tenha feito algo com seu filho, Roy corta a cabeça dele e imediatamente começa a dirigir no veneno na direção da galeria, mas quando chega no local, ele se depara com a pior cena possível, o seu filho já sem vida sendo carregado pelos médicos legistas. Desesperado, Roy começa a correr na direção de seu filho enquanto os policiais tentam impedi-lo, mas de repente um enorme estrondo surge atrás deles, seguido por um grande clarão, e esse é o fim do mundo. Pois é galera, acontece que quando uma pessoa fica tempo demais sobre os efeitos do fuso de Osiris, a existência dela passa a causar um colapso no universo, resultando na destruição de tudo que conhecemos. Mas mesmo que seja o fim do mundo, Roy está tão abalado pelo fato de não conseguir salvar Gemma e seu filho, que simplesmente fica parado observando tudo ser destruído, até o momento em que volta para sua cama no início de mais um ciclo. Sabendo que ele próprio está causando o fim do mundo e que perderá o seu filho independente do que faça, Roy fica extremamente depressivo e desiste de tentar finalizar o mistério por trás do loop, passando vários ciclos seguidos apenas deitado na cama e sendo eliminado de diversas formas diferentes. Mas depois de algum tempo pensando, Roy decide usar essa maldição de uma forma positiva e finalmente reage, eliminando o primeiro mercenário. Ele então rouba o carro e vai direto para a galeria, onde passa diversas horas jogando todos os tipos de videogames possíveis junto com Joey, mas um ciclo após o outro, no fim, todos os dias acabam exatamente iguais, com um colapso global. Depois de passar mais algumas dezenas de ciclos com seu filho, Roy começa a conversar com um garoto sobre a Gemma, na intenção de puxar algum assunto diferente, mas ele mal poderia imaginar que essa conversa seria extremamente importante. Enquanto eles conversam sobre o trabalho de sua mãe, Joey diz que ela não foi para casa e só ligou de manhã
manhã para dizer que se algo acontecer, ele deveria procurar pelo Roy. Até esse ponto, Roy acreditava que a Gemma havia sido eliminada por volta das 3 da manhã, quando ligou para ele no bar. Mas agora, sabendo que ela falou com o Joey de manhã, Roy decide checar o celular do garoto e descobre que até às 7h03 ela ainda estava viva. Mas o que isso tem de importante exatamente? Bom, acontece que todos os ciclos se iniciam exatamente às 7 horas e ela ligou pro Joey às 7h03. Ou seja, quando Roy acorda, a Gemma ainda está viva e talvez ele ainda tenha alguma chance de salvá-la. Sem saber em que momento ela foi eliminada, Roy passa o fim desse ciclo com seu filho e na próxima tentativa volta a invadir as instalações para mais uma vez chegar até o coronel. Dentro do laboratório, Roy vê o corpo de Gemma já sem vida no chão e pelas câmeras consegue ver que às 7h14 o Brett a finalizou. Ou seja, ele tem 14 minutos para salvá-la a partir do momento em que acordar. Com essa informação, Roy finaliza Brett e o coronel mais uma vez e em seguida tira sua própria vida, dando início a esse que pode ser a última tentativa se ele conseguir salvá-la. Às 7 em ponto, Roy acorda em seu apartamento e consegue eliminar o primeiro mercenário, mas ao invés de arremessar a faca no cara da minigun como sempre, dessa vez ele pula no helicóptero e em exatos 1 minuto e meio consegue derrubar o atirador e render o piloto para que o leve até o topo do prédio. No heliporto, Roy sabe que os mercenários estão o seguindo pelo rastreador e por isso decide pegar a minigun do helicóptero. Ele então finalmente invade o prédio e fica esperando que eles se aproximem. Quando isso finalmente acontece, Roy usa a minigun com toda a sua fúria e transforma todos os caçadores de recompensa em peneira de uma vez só. E como se isso não fosse suficiente, ele pega a espada de Guanin e continua avançando na direção do laboratório, enquanto elimina todos os guardas que encontra pelo caminho. Depois de fazer a limpa no prédio inteiro, Roy consegue chegar no laboratório no momento em que Brett ia finalizar Gemma e enfia a peixeira nele. Por fim, ele finaliza o coronel pela última vez e se abraça com Gemma, que agora está a salvo. Mas ainda não acabou. Para finalizar o loop, Gemma e Roy vão para o fuso, onde ela explica que utilizou o cabelo que retirou dele para transformar o seu DNA em uma espécie de massa perdida no universo. E para resolver esse colapso e impedir que o fim do mundo continue se repetindo, Roy precisa devolver sua massa para o núcleo do fuso e assim finalmente acabar com a instabilidade. Sem saber se sairá vivo dessa, Roy diz para Gemma que a ama e se despede com um beijo. Ele então caminha lentamente na direção do núcleo, enquanto olha para a mulher que ama sem saber se irá vê-la novamente. Mas ainda assim, ele não desiste e entra no fuso, finalmente reestabelecendo o equilíbrio do universo. E assim se encerram os ciclos de boss level.